Jonathan Carlton, ou Johnny Cage, é um dos personagens mais icônicos de todos os jogos de luta. O cara simplesmente tem um estilo e arrogância inigualável em Mortal Kombat. Mas apesar dessa arrogância, o cara geralmente consegue cumprir o que fala. Ou será que consegue? E nesse vídeo, vamos dar uma olhada em Johnny Cage nas duas primeiras linhas do tempo, analisando seus poderes, história, força e velocidade e ver se o cara realmente é só papo ou se realmente é tudo isso. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho. É impossível falar de Johnny Cage e não citar o fato de que Cage foi inspirado no ator belga Jean-Claude Van Damme. Na verdade, os criadores desde o início queriam que Van Damme fosse Johnny Cage no primeiro Mortal Kombat, mas Van Damme não estava disponível devido ao seu trabalho no cinema como um ator. As roupas de Johnny no primeiro Mortal Kombat são praticamente idênticas às roupas que Van Damme usou na sua última luta do filme Bloodsport, de 1988, ou como conhecemos aqui no Brasil, o Grande Dragão Branco. O icônico soco com espacate de Johnny, conhecido como Nutcracker, assim como o Brutality Bloodsport, também são inspirados no filme. Johnny, inclusive, até recebeu uma skin de Jean-Claude Van Damme em Mortal Kombat 1, como parte da DLC Combat Pack. Mas as referências não acabam por aí. O filme Ninja Mime de Johnny Cage é provavelmente inspirado nas cenas de abertura do filme The Quest, em que o herói, também interpretado por Van Damme, está vestido como um mímico e foge das autoridades usando artes marciais. De acordo com Daniel Pessina, o intérprete original de Cage, o personagem também foi modelado a partir de Daniel ou Danny Rand, simplesmente o punho de ferro da Marvel, uma bela inspiração. Além disso, ele compartilha o sobrenome com Luke Cage, e também parece compartilhar essa característica, entre outras, em títulos posteriores, com o ator Nicolas Cage. Mas enfim, inicialmente Johnny Cage era somente uma estrela de filmes de ação de Hollywood que buscava revitalizar sua carreira e reputação. Ele entrou no torneio Mortal Kombat com o único propósito de mostrar suas habilidades de luta e provar seu valor aos críticos de cinema céticos, pois esses críticos acreditavam que Johnny nada mais era que um ator super confiante, que usava demais de acrobacias e trabalho de câmera, e na verdade não era um lutador proficiente. Então Johnny entrou nessa para provar o contrário, mas ele acabou se tornando um dos principais defensores do plano terreno. Apesar de seu materialismo, teimosia e imaturidade ocasional, Cage é um guerreiro valente e muito leal, embora suas travessuras frequentemente irritem seus aliados. E por causa dessa personalidade, Johnny é um dos personagens mais amados de Mortal Kombat e ele é, por um lado, o alívio cômico da série em alguns pontos. Mas Johnny amadurece consideravelmente na época de Mortal Kombat 10, perdendo muito de sua arrogância e obstinação. No processo, ele se torna um personagem mais arredondado e sério, embora sua inclinação para o humor permaneça praticamente intacta. Ele também mantém essa persona em Mortal Kombat 11, complementada pela presença adicional de seu eu passado, que compartilha sua antiga arrogância e traços impetuosos. Na expansão Aftermath, Johnny se torna extremamente sério durante o seu confronto com Sindel e Shao Kahn, mas apesar do seu comportamento superficial e bem cabeça de vento, Johnny é um guerreiro extremamente forte e um lutador muito impressionante e ágil, e ele demonstra uma excelente técnica de luta durante a batalha.
Cage, após um treinamento rigoroso, se tornou um mestre em algumas artes marciais. O mais famoso estilo de luta dele com certeza é o Karatê, mais especificamente o Shorin Ryu, que é apresentado em Mortal Kombat Armageddon. E ele também é um mestre em Jeet Kune Do. Sim, a arte marcial que Bruce Lee criou. E o Karatê Shorin Ryu está enraizado na personalidade e o estilo de luta de Johnny, até mesmo na nova linha do tempo em Mortal Kombat 1. Ele também é treinado no uso de armas de fogo, como pistolas e até mesmo equipamentos militares como tanques blindados. Sem contar que ele também é um mestre na faca Bowie e no Nunchaku, e pode até mesmo utilizar soqueiras. Embora Johnny pareça ser somente um ser humano comum, ele possui poderes sobre-humanos. Em Mortal Kombat 9, o poder verde de Johnny é fortemente aludido, onde é dito que ele descende de um culto mediterrâneo que criou guerreiros para os deuses, guerreiros com habilidades especiais, e esse poder iria ajudá-lo muito nos eventos que se aproximam. Então, desde Mortal Kombat 9, os desenvolvedores já estavam pensando em fazer o que fizeram. Infelizmente, a execução não foi tão boa assim no caso da herdeira de Johnny, mas paciência. Essa energia verde, além de fortalecer Johnny a níveis estratosféricos, também dá a ele a capacidade de se impulsionar para frente e lançar projéteis de energia. Quando Johnny usa uma parcela desse poder, são produzidas pós-imagens de cor verde. Johnny também pode aumentar o poder desses ataques de sombra, que são representados por pós-imagens de cor vermelha. Conforme mostrado no modo história de Mortal Kombat 10, Cage também pode aproveitar essa energia e envolver seu corpo com ela. Como dito anteriormente, essa energia forte não só o torna super poderoso, mas também imensamente resistente, e ele resistiu a um golpe mortal de Shinnok sem receber nenhum ferimento em sua pessoa, e vamos ver isso posteriormente em mais detalhes. Essa energia também era potente o suficiente para permitir que ele lutasse com Shinnok em pé de igualdade. Raiden teorizou que esse poder só pode surgir quando houver uma necessidade de proteger um ente querido de um perigo iminente. E isso é um pouco inconsistente, porque Cassie viu muitos dos seus amigos e pessoas próximas sofrendo, e mesmo assim o poder não despertou. Então, infelizmente, foi um poder mal utilizado. Mas se tratando de Johnny, ele é um combatente bem inortodoxo, assim como Aaron Black. Johnny é conhecido por usar estratégias bem estranhas e até usar armas estranhas, como por exemplo, usar o flash de uma câmera para desorientar os inimigos e também um par de óculos de sol explosivos. Ele tem a tendência de implementar ataques inspirados em Hollywood em seus estilos de luta, como mandar os seus dublês atacar o inimigo e usar adereços como armas mortais. Johnny também é famoso por seu ataque Nut Punch, ou soco na área genital masculina, que ele orgulhosamente menciona e ostenta, dizendo que é muito eficaz, apesar do desgosto das pessoas em volta dele. Na linha do tempo original, como mencionado anteriormente, Johnny queria provar que ele realmente era o cara e suas artes marciais eram verdadeiras, então ele decidiu participar do torneio Mortal Kombat. Ele dirigiu-se ao porto e esperou o navio que levaria à famosa ilha de Shang Tsung, junto a seu agente e secretário pessoal, pois ambos temiam pela segurança de Johnny e tentaram convencê-lo a não comparecer ao torneio, mas é claro que Johnny disse que ninguém iria tocá-lo. Depois de embarcar no navio, Kano apareceu para encher o saco de Johnny, mas Liu Kang conseguiu ajudar Cage, derrotando vários dos amiguinhos do Dragão Negro, enquanto o Superstar atacou Kano e o derrubou com um Shadow Kick. Após a briga, Cage e Kang se apresentaram e a sua amizade começou aí.
ao chegar na ilha, Johnny juntou forças com Liu Kang e Sonya, um membro das Forças Especiais dos Estados Unidos. E durante o torneio, eles se tornaram grandes amigos. E o filme de Mortal Kombat adaptou isso muito bem. Então, Johnny, Liu Kang e Sonya formaram uma aliança para proteger o plano terreno e foram orientados pelo deus do trovão, Raiden. Não há como saber canonicamente quem enfrentou quem no torneio, mas sabemos que durante a batalha final entre Liu Kang e Shang Tsung, Johnny se juntou a Sonya e Kano para lutar contra Goro perto do fosso. Quando a ilha de Shang Tsung começou a desmoronar por causa de sua derrota, Raiden salvou Johnny e o deixou em um barco que pertencia à Agência de Forças Especiais que estava perto da ilha. Lá, ele conheceu o incrível Major Jackson Briggs e foi interrogado por ele sobre o paradeiro de Sonya. Johnny então contou a Jax tudo sobre os acontecimentos da ilha, mas é claro que o Major não acreditou nele. Depois que Johnny foi liberto dessa interrogação, ele fez o filme Mortal Kombat, baseado em suas experiências. Já em Mortal Kombat 2, devido a uma gravação de Sonya recebida pelas Forças Especiais, Jax percebeu que a história de Cage era verdadeira, e o Major foi se encontrar com a Superestrela mais uma vez, para se desculpar pessoalmente por não ter acreditado nele. Não muito tempo depois, Johnny estava gravando um comercial e de repente foi atacado por Shang Tsung, Kintaro, Baraka, Kitana, Mileena e Jade. Assim que Jax chegou ao set de filmagem, Johnny foi violentamente arremessado contra a parede bem à sua frente. Só que Jax conseguiu lutar contra os invasores e até mesmo enfrentou o poderoso Shokan Kintaro. Mas é claro que ele não derrotou Kintaro, só deu uma boa luta, por assim dizer. Mais tarde, eles se juntaram aos outros guerreiros do plano terreno. Então, Shang Tsung propôs um outro torneio Mortal Kombat para Raiden, e sabemos que Raiden foi forçado a aceitar devido à insistência de Shao Kahn e por ele ter enviado uma horda de Tarkatans no templo Shaolin. E mais uma vez, Johnny se reuniu com seus aliados para proteger o plano terreno, viajando para a Exoterra. Eventualmente, como sabemos, Liu Kang desafiou Shao Kahn, provando mais uma vez que ele era o verdadeiro campeão do Mortal Kombat, pois ele detonou Kahn na porrada. Mas Kahn não levou isso na boa não, pois ele ficou extremamente triggered e liderou uma invasão massiva contra a Terra a fim de tomar esse reino à força. E se quiserem saber mais sobre esses acontecimentos, assistam meu vídeo de Shao Kahn que eu fiz e também o de Sindel para ter mais detalhes sobre essa invasão. Mas em suma, Kahn usou a ressurreição de Sindel na Terra para poder invadir o reino. E então fez realmente uma invasão massiva. E quando chegou na Terra, ele sugou a alma de toda a vida humana na Terra, com exceção dos campeões de Raiden. E ele então lançou esquadrões de extermínio. E durante todo esse motim, Johnny Cage acabou sendo morto em uma luta contra Motaro, o atual líder das forças do Imperador. A alma de Cage foi incapaz de ascender a um plano superior de existência e voltou ao seu corpo. Cage então se tornou um dos guerreiros escolhidos lutando contra a invasão de Kahn. Mas novamente quem derrotou Shao Kahn foi Liu Kang. E a alma de Johnny agora estava livre para partir para um lugar mais calmo, um plano superior. Johnny assistiu dos céus enquanto os eventos se desenrolavam e o ataque de Shinnok estava acontecendo na Terra. Johnny procurou Raiden para que ele pudesse restaurar a sua alma falecida. E a restauração da alma de Johnny permitiu que ele lutasse ao lado dos defensores da Terra mais uma vez e ajudasse a liquidar o exército de Shinnok. E após a derrota do deus ancestral, parecia que o renascimento de Johnny era permanente, pois ele não voltou aos céus, mas permaneceu na Terra. Anos depois, Johnny Cage passou a filmar o filme Mortal Kombat: The Death of Johnny Cage, ou Mortal Kombat: A Morte de Johnny Cage.
no qual ele foi repetidamente morto e trazido de volta à vida. Mas ele ficou muito chateado com a forma como estava sendo retratado e acreditava que suas próprias aventuras eram muito mais divertidas, e ele queria sair do filme, mas não podia devido ao seu contrato. Por sorte, ele foi abordado por Raiden, que lhe pediu para ajudar a lutar contra a Aliança Mortal de Quan Chi e Shang Tsung. Raiden disse a ele para ir até a ilha de Shang Tsung para ter mais instruções. Johnny acabou encontrando uma brecha em seu contrato e deixou o filme. Ele então usaria essa nova aventura para fazer seu próprio filme, e até mesmo chegou na ilha de paraquedas, e então ficou sabendo da eliminação de Liu Kang e foi para a Exoterra para ajudar seus amigos. Johnny acabou sendo eliminado durante o ataque final à Aliança Mortal, pois ele, Sonya e Jax foram sobrepujados pela horda de guerreiros Tarkatan. Além disso, Kung Lao e Kitana foram mortos por Shang Tsung e Quan Chi. Logo depois, eles foram ressuscitados por Onaga e transformados em escravos. No fim de tudo, graças ao espírito de Liu Kang e Ermac, ele foi liberto desse estado. Pouco tempo depois, Johnny ficou desanimado porque Raiden e Liu Kang foram incapazes de se unir e liderar os Guerreiros da Terra, especialmente porque Raiden tinha ressuscitado o corpo de Liu Kang e estava fazendo uma baguncinha. Então Johnny, em Mortal Kombat Armageddon, começou a receber visões de Shinnok, criando vários portais em diferentes reinos. Ele então decidiu visitar essas áreas para confirmar suas visões e com certeza encontrou evidências que Shinnok estava tramando por lá. Então Johnny decidiu agir e viu que suas visões apontavam para o próximo destino de Shinnok, a ilha de Shang Tsung. Quando ele chegou à ilha, ele viu Shinnok tramando com Quan Chi para tomar a fortaleza de Shao Kahn à força. Quando Quan Chi desapareceu de volta pelo portal que veio, Johnny Cage atacou Shinnok e ele acabou pegando o deus ancestral desprevenido e parecia ter vantagem, mas é claro que Shinnok simplesmente saiu dali, deixando Johnny para decidir o que fazer a seguir. Logo depois, Johnny começou a reunir muitos guerreiros da Terra, como Nightwolf, Sub-Zero e Kenshi, para criar um exército para lutar contra as forças das trevas durante a Batalha do Armagedon. E durante essa batalha, ele luta contra Darius e depois Kano, apenas para ser enviado para longe pelo Martelo da Ira de Shao Kahn. Depois que a pirâmide de Argus aparece, ele consegue subir até lá. E o mais engraçado de tudo é que ele empurra a Sonya da escada e depois é empurrado por Su Hao. A batalha resultante, como sabemos, eliminou todos os lutadores presentes, incluindo Johnny Cage, que acabou perdendo a cabeça contra um oponente desconhecido. Na segunda linha do tempo, as coisas continuam mais ou menos da mesma forma. Antes do torneio Mortal Kombat começar de fato, Johnny conheceu Sonya e até tentou dar em cima dela. E na primeira partida do torneio, Johnny enfrenta Reptile, que ele presume ser apenas um ator contratado por Shang Tsung. E ele derrota Reptile e comemora sua vitória falando mal dos outros combatentes e, é claro, flertando com Sonya antes de ser ordenado a enfrentar Baraka, que ele também acredita ser apenas mais um ator maquiado. Johnny derrota Baraka e é comandado por Shang Tsung para matá-lo. Inicialmente, Johnny leva isso como uma piada, mas percebe que o velhão está falando sério e ele se recusa a fazer isso. Depois, todos começam a sair e Johnny é abordado por Raiden e Liu Kang, que tentam informá-lo sobre o que acontecerá com o plano terreno caso eles não consigam vencer o torneio. Johnny, é claro, não acredita em nada do que eles dizem, afirmando que ele é um ator e só salva o mundo no cinema. Então, é claro que ele vai atrás de Sonya na tentativa de convidá-la para um encontro. Johnny acaba encontrando Sonya bem acima do poço e continua a flertar com ela. Sonya não aguenta mais ouvir Johnny e acaba lutando contra ele e é derrotada.
e Johnny se sente culpado pela luta. Pouco tempo depois, Kano aparece e joga Johnny para fora da ponte, mas ele consegue se segurar na borda. Kano se aproveita do fato de que Sonya está enfraquecida para acabar com ela, mas Johnny pula de volta para a torre, avança e detona Kano em combate, o que é de se esperar, e ele ganha o respeito e gratidão de Sonya no processo. Posteriormente, depois que Sonya ajuda Jax, que estava ferido, a escapar da toca de Goro, Johnny, Raiden e Liu Kang aparecem. Raiden usa seus poderes para curar Jax, enquanto Johnny explica a Sonya que Raiden é um deus. Então, Johnny, Sonya e Jax concordam em ajudar a divindade. Mais tarde no torneio, Shang Tsung organiza uma luta entre Johnny e Cyrax, que é designado pelo feiticeiro para matá-lo. Johnny acaba sendo derrotado por Cyrax, mas o assassino poupa sua vida em nome de Raiden. Devido à sua derrota, Johnny é eliminado do torneio, mas nós sabemos que quem venceu o torneio foi Liu Kang. Johnny, é claro, parabenizou Liu e até está presente durante a celebração na Academia Wuxi, e é claro que lá ocorre o ataque dos Tarkatans. Jax acaba ficando inconsciente, mas quando ele acorda, Johnny é um dos guerreiros da Terra que é visto de pé sobre ele. Jax fica sabendo da captura de Sonya por Shang Tsung e todos os guerreiros seguem para o segundo torneio na Exoterra. Mas enquanto Liu Kang e Kung Lao são enviados para libertar seus mestres Shaolins dos Tarkatans, Johnny fica com Jax e Raiden. Após Jax derrotar Baraka, Raiden recebe uma visão da execução programada de Sonya e teletransporta os três para o arsenal. Johnny repreende Raiden sobre seu teletransporte, que deixou os três perdidos. Johnny, é claro, ainda está gamado por Sonya e começa a questionar Jax sobre seu relacionamento com ela, mas Jax explica que ele é o comandante de Sonya, nada mais. Mas ele acaba perdendo a paciência quando Johnny começa a se gabar de seu interesse por Sonya e ele acaba sendo detonado por Jax. A briga é encerrada por Raiden e os três são confrontados por Jade, que ordena que eles saiam imediatamente. Jax acaba derrotando Jade e pede desculpas a Johnny por seu comportamento. Johnny, é claro, aceita o pedido de desculpas e continua acompanhando Jax e Raiden até a piscina de ácido, onde Sonya está sendo guardada por Shiva e seus guardas. Derrotando eles, é claro que eles libertam Sonya e Raiden ordena que Johnny fique perto dele. Johnny e Raiden então viajam para a Floresta Viva, onde Raiden salva Smoke do Cyber Lin Kuei. Posteriormente, sabemos que Sub-Zero é capturado pelos ciborgues Lin Kuei. Raiden mantém Smoke ao seu lado para evitar que os ciborgues o levem embora também. Johnny pode ser visto ao lado de Smoke durante esses eventos. Quando Raiden percebe que suas ações anteriores de poupar Smoke levaram à automação de Sub-Zero, ele decide falar com Kitana, ao que Johnny responde: é claro, vamos arruinar a vida de outra pessoa. Quando os guerreiros da Terra se aproximam de Kitana, ela os ataca. Johnny relutantemente luta com Kitana ao lado de Smoke, mas ambos são derrotados. Depois que Raiden diz a Kitana para procurar nos poços de carne os guerreiros da Terra, eles acabam encontrando Jade, que momentos antes havia derrotado Mileena. Smoke acaba entrando em uma briga com Jade por um mal-entendido, pois ele achava que Mileena era a própria Kitana. E é claro que Jade derrotou Smoke. Jade informa os guerreiros da Terra sobre a captura de Kitana e que Kung Lao e Liu Kang vão libertá-la, enquanto Johnny fica com Raiden para continuar no torneio. Mas infelizmente, Johnny foi derrotado e eliminado do torneio por Ermac. Durante a invasão à Terra, ele luta contra Motaro na rua, assim como na primeira linha do tempo. Só que dessa vez Raiden intervém e elimina Motaro, alterando a linha do tempo para permitir a sobrevivência de Johnny. Johnny está presente quando Sindel faz a limpa e mata a maioria dos guerreiros da Terra. Porém, Johnny e Sonya sobrevivem ao ataque. Quando Raiden tenta impedir Liu Kang de atacar Shao Kahn, Johnny e Sonya chegam para testemunhar Liu Kang sendo eletrocutado.
Johnny e Sonya até tentam dar um pitaco no Imperador, mas ambos são deixados inconscientes facilmente. Após a derrota de Shao Kahn pelas mãos de Raiden, que tinha ajuda dos deuses ancestrais, Johnny e Sonya ajudam Raiden a se levantar, e juntos eles levam o corpo de Liu Kang. Alguns anos após a batalha contra Shao Kahn, a batalha contra Shinnok começou e a guerra contra o submundo. Johnny e Kenshi se juntam a Sonya e as forças especiais na luta contra o deus ancestral. Ao longo do caminho para o Templo do Céu de Raiden, sua aeronave é atacada por Scorpion e Sub-Zero, que agora é um dos corrompidos de Quan Chi. Mas por incrível que pareça, Johnny simplesmente detona eles tranquilamente. E quando o avião cai, ele derrota os dois novamente. E lamenta o que houve com Sub-Zero, pois ele gostava quando eles lutaram do mesmo lado. Ele então se junta a Sonya e Kenshi, e eles continuam. Na floresta, os três e suas forças são atacados por Smoke corrompido, agora chamando a si mesmo de Enenra. Johnny simplesmente acaba com Smoke facilmente e resgata Sonya de Jax e o derrota, prometendo ajudá-lo algum dia. Depois de lembrá-la que Jax não é mais ele mesmo, porque virou um corrompido, os dois se juntam a Kenshi e seguem para o Templo do Céu após Kenshi encontrar o portal. Shinnok mostra seu poder insano ao derrotar Fujin e Raiden ao mesmo tempo e quase sela ambos dentro do amuleto. Mas Johnny, Kenshi e Sonya chegam ao Jinsei bem a tempo de salvar Raiden e Fujin, mas ninguém é capaz de derrotar Shinnok. Isso até que Johnny pula no meio de um ataque mortal de Shinnok e o seu poder verde, que é aludido desde Mortal Kombat 9, mas que nós sabemos que não foi muito bem implementado, é ativado e ele então derrota o deus e chuta o amuleto de volta para Raiden, e Shinnok é selado dentro dele. Johnny fica no Jinsei com Sonya inconsciente, permitindo que o poder da câmara a cure. Kenshi questiona por que ele está sorrindo e ele responde que é porque ela o chamou de Johnny. Após a batalha, Johnny descobre com Raiden que seu poder vem direto de um culto de guerra do Mediterrâneo, que treinava guerreiros para até mesmo serem comparáveis a deuses. Como ele não conseguiu despertar o poder após a batalha com Shinnok, o deus do trovão especula que esse poder é acionado sempre que Johnny vê um ente querido em perigo. Algum tempo depois, Johnny e Sonya se infiltram na fortaleza de Quan Chi, onde são atacados pelo feiticeiro e seus corrompidos. Johnny derrota Sub-Zero e Jax, mas depois é esfaqueado pelas costas. Enquanto ele está morrendo, seu corrompido começa a tomar forma. Raiden chega e interrompe o processo por tempo o suficiente para Sonya emascular Quan Chi. O deus do trovão então reverte o feitiço, salvando Johnny e até mesmo revertendo Scorpion, Sub-Zero e Jax às suas formas humanas. Johnny e Sonya se casam depois e têm sua filha Cassie. No entanto, Sonya se envolve com trabalho muito, só que passa pouco tempo com a família, e isso acaba irritando Johnny e eles se divorciam. Durante os acontecimentos das HQs, que até Mortal Kombat 11 eram canônicas, Johnny teve um papel mais passivo e não enfrentou muitos inimigos diretamente. Após o sequestro de Jack e Cassie, ele foi com Sonya para Exoterra e até conseguiu convencer Kotal Kahn, ao invés de simplesmente soltar a porrada como Sonya queria. Johnny inclusive ajudou na guerra contra os Shokans e os Onis, enquanto Kotal venceu o rei Gorbak. E se quiserem saber mais sobre Kotal, assistam ao vídeo que fiz sobre ele, ficou bem interessante. Durante a invasão na ilha, após Havik já ter praticamente dominado todo mundo com as Kamidogos, foi mandado Jack e Cassie para detonar Johnny, e ambas foram facilmente derrotadas. Isso que o código de sangue estava empoderando elas. Entretanto, após Raiden, que também estava possuído pela corrupção das Kamidogos por parte de Havik, detonar todo mundo, Johnny acabou sendo possuído também. E durante esse tempo, ele conseguiu lutar contra Shiva,
Mas felizmente toda essa trama é acabada com os esforços de Takeda e uma mãozinha de Hanzo. Eu resumi bastante essa parte porque pretendo fazer um vídeo sobre a segunda linha do tempo, e a parte de Johnny nas HQs, apesar de ser passiva, ainda assim é gigante. Agora, 20 anos após a derrota de Shinnok, Johnny cria uma equipe especial composta por Cassie, Jack, Takeda e o primo mais novo de Kung Lao, Kung Jin. E para sua primeira missão, Johnny os envia ao templo Lin Kuei para ver se Sub-Zero ainda é seu aliado. Mas, mais tarde é revelado que tudo isso foi uma armação para que o Grão-Mestre pudesse testar suas habilidades como um time. No campo de refugiados, Sonya encontra e derrota Kano. Enquanto ela o sufoca, o mercenário diz que ela nunca encontrará o amuleto de Shinnok se ela o matar. Johnny então implora para que Sonya pare, para que ela não faça uma coisa que se arrependa. Ela acaba obedecendo e Kano diz. Depois de descobrir a localização do amuleto, Johnny se junta a Sonya na casa de Jax para convencê-lo a ajudá-los a capturar Quan Chi. Ele também garante a Jax que Jack está bem e que a equipe vai ter sucesso. Porém, ele não sabia que a equipe tinha sido capturada por Ko Tao Kahn. Quando Jax consegue capturar Quan Chi, o feiticeiro é trazido para o reino terreno. E isso era tudo que eles queriam, porque agora Raiden pode desfazer o feitiço que os transformou em corrompidos. Mas Scorpion, que agora é Hanzo Hasashi, se infiltra na base para eliminar o feiticeiro por causa do assassinato de seu clã e família. Johnny, Sonya e Kenshi até tentam derrotá-lo. Inclusive, Johnny é derrotado dessa vez, assim como todos os outros. Só que D'Vorah chega com um amuleto, permitindo que Quan Chi liberte Shinnok, antes de perder a cabeça. O deus ancestral então derrota todos com seu amuleto, e Johnny é levado para o Templo do Céu. Lá, ele é preso por D'Vorah enquanto Shinnok corrompe a força vital do plano terreno. Então, D'Vorah solta seus insetos comedores de carne em Johnny, deixando cicatrizes horríveis. Só que Cassie chega lá e, como sabemos, ela detona Shinnok, que além de ter corrompido e absorvido a energia Jinsei, também se uniu ao seu amuleto. Então o cara estava mais poderoso do que nunca. E ela consegue resgatar Johnny e também acabar com essa incursão de Shinnok. Nos anos seguintes à segunda derrota de Shinnok, Johnny e Sonya se reconciliaram, aparentemente reacendendo seu romance. Johnny, junto a Cassie, Jack e o resto das forças especiais, aguardam a chegada de Sonya. Então observa enquanto Cassie derrota sua mãe cara a cara, em um rito de passagem para ser promovida a comandante. Porém, todo o momento bonito é interrompido por Raiden, que agora é Dark Raiden. O deus do trovão propõe um ataque preventivo à Catedral do Submundo para anular sua ameaça e pede sacrifícios caso seja necessário. Johnny expressa seu aborrecimento com a atitude mais sombria de Raiden nos últimos 2 anos, dizendo que Raiden não tem família a perder, e o deus do trovão responde que não é estranho a perda. Sonya acalma a tensão na sala antes que eles finalizem seu plano de ataque. Só que após o ataque do submundo, Johnny está presente quando a equipe retorna e ele fica aliviado quando vê sua filha, só que ele instantaneamente entra em choque quando vê Cassie em lágrimas, sinalizando a morte de Sonya. E Johnny não pode fazer nada além de confortar silenciosamente sua filha enquanto ela chora em seus braços. Só que as coisas ainda iriam ficar muito piores, pois os planos de Crônica começam a entrar em movimento. Johnny testemunha a tempestade de areia que irrompe dentro das bases das forças especiais. Ele então vê Sonya, Jax e até ele mesmo na época do torneio de Shao Kahn, literalmente em sua frente. E isso acontece enquanto Raiden desaparece como areia diante dos olhos dele. Johnny é rapidamente lembrado de como ele era imaturo e arrogante antes dos eventos da invasão na Exoterra terem um efeito moderador sobre ele, e fica extremamente frustrado por seu eu mais jovem, que não leva nada a sério.
Ele então fala com Raiden do passado, que também foi puxado para o presente, junto com Liu Kang, Kung Lao, Kitana e Jade. Inclusive, Johnny até comenta com Sonya do passado, com um orgulho paternal sobre Cassie, apesar de ser gentilmente lembrado de que ela não é sua Sonya. Johnny então se desculpa e vai para longe dela. Apesar de Johnny encontrar um terreno comum entre o seu eu do passado e o seu eu de agora, nada disso acaba importando porque o Dragão Negro e o Cyber Lin Kuei acabam atacando a base. E Aaron Black até tenta tirar uma lasquinha de Johnny, mas é derrotado. Inclusive, Johnny até derrota Sector e depois dá um soco bem no saco de Kano. Mas infelizmente, a versão do passado de Johnny foi capturada. E ele é arrastado para uma arena subterrânea russa e é forçado a lutar contra Sonya para a diversão do Dragão Negro. E apesar de Sonya bater em Johnny com relutância, a luta é interrompida pela equipe de resgate liderada por Cassie. Aaron Black novamente aparece e ele até atira em Johnny para neutralizá-lo. E Sonya faz um dos seus feitos mais absurdos, literalmente dançar enquanto Aaron Black joga projéteis nela. No fim de tudo, o jovem Johnny é feito de refém pelo atual Kano. Só que Sonya lembra como funciona a regra do tempo nesse universo e acaba eliminando Kano permanentemente. E a última vez que vemos Johnny, pelo menos no jogo base, é na batalha contra Geras, que ele não ajudou muito não. E assim como todos, ele é resetado na história por Kronika. Já em Aftermath, após o resgate de Johnny do Dragão Negro, ele foi curado pela magia de Raiden, e depois de testemunhar a derrota de sua futura esposa e filha nas mãos de Sindel e Khan, Johnny avança para lutar contra eles, mas infelizmente ele é rapidamente derrotado e capturado junto a Cassie e Sonya, deixando seu destino desconhecido entre aspas, porque essa linha do tempo foi resetada por Liu Kang. Mas em suma, podemos dizer que se juntarmos Johnny das duas linhas do tempo, no seu limite e também com o uso dos seus poderes verdes, ele facilmente está no nível de um deus ancestral. E sem os poderes verdes, ele é tranquilamente um dos lutadores mais talentosos e poderosos da franquia. Apesar de na primeira linha do tempo ele não ser tão impressionante, na segunda linha do tempo ele tem algumas vitórias no seu cinturão, mais notavelmente Sub-Zero e Scorpion. É claro que Johnny perdeu para Hanzo posteriormente, mas ele venceu uma vez. Em geral, Johnny, com os poderes verdes, são poucos que realmente podem tancá-lo. E ele é extremamente absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.